Vários eventos marcaram o início da Idade Média e depois foram importantes durante todo o decorrer desse período histórico e tiveram impacto também na maneira como a filosofia foi feita e sobre os temas que a filosofia se ocupou durante a Idade Média na Europa. Alguns desses eventos foram as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, a vida política, que era toda centralizada pelo Império Romano, ela é desorganizada a partir daí, várias guerras, fomes e epidemias acontecem, com as pessoas começando a se reunir e viver em cidades cada vez maiores. Isso gerou crises de abastecimento, epidemias, porque não havia condições de tratar, nem lidar com saneamento básico, etc. As atividades intelectuais e culturais, então, elas ficam num ritmo diferente do que se via na Europa na antiguidade, especialmente na Grécia. Então há uma diminuição das atividades culturais e intelectuais. O cristianismo passa a se propagar pelo território europeu todo e outros territórios, e a igreja se torna a grande instituição de referência, tanto socialmente, economicamente, politicamente, nesse período. Então ela é a instituição mais organizada hierarquicamente, com as suas sedes, com a sua organização, etc. E ela se torna uma grande influência política, grande proprietária das terras cultiváveis, e também no campo cultural a igreja acaba exercendo uma influência determinante. Uma das coisas que a igreja acabou fazendo com relação à cultura foi conservar os textos clássicos da antiguidade nos mosteiros, que é onde ficavam os monges copistas e tal. Então, as instituições da igreja foram responsáveis por manter essas obras vivas, porque era um período em que não havia um número grande de exemplares de cada uma das obras, e essas cópias eram feitas à mão, então era um trabalho demorado, e os mosteiros garantiram a existência de várias dessas obras. Lógico que, em parte, também algumas obras foram retraduzidas, tiveram seu conteúdo um pouco alterado, ou obras foram até mesmo escondidas e censuradas durante esse período. E todas as reflexões filosóficas, basicamente, se concentraram em questões teológicas e filosóficas, dada a centralização da igreja com relação a esses assuntos e toda a vida cultural da Europa. Durante a Idade Média também o aristotelismo se disseminou com mais força, principalmente no começo da Idade Média, no Oriente Bizantino. Então as obras de Aristóteles foram traduzidas, elas eram encontradas em árabe e depois foram traduzidas para o latim, paulatinamente. Lá no final mais ou menos no final da Idade Média, o aristotelismo já estava mais presente na Europa Ocidental de uma forma geral. Outra característica importante da cultura, do pensamento medieval, era a fé cristã. A fé cristã era o pressuposto fundamental de toda a sabedoria. Então, tudo que era considerado correto, sábio e verdadeiro tinha como pressuposto estar de acordo com a fé cristã. E a fé cristã era uma adesão irrestrita e incondicional às verdades que estavam presentes na palavra revelada por Deus, que era a Bíblia. A Bíblia era a expressão dessa palavra divina, e essa palavra só podia ser interpretada pelas autoridades que a igreja reconhecia. Nenhum tipo de investigação ou de questionamento ou de pensamento científico ou filosófico acontecia fora desse círculo de verdades da fé. Então nada podia sair e podia ser diferente das verdades estabelecidas pela fé cristã. E dentro dessa visão cristã, as verdades não deveriam ser descobertas. A verdade não seria uma criação de um ser humano uma pessoa que estava ali investida nisso, de pensar e de investigar, e ela chegaria a conclusões e elaboraria novas ideias. As verdades já estavam na Bíblia. Elas, no máximo, teriam alguma utilidade demonstrar essas verdades racionalmente, mas
a verdade já estava estabelecida. Durante esse período, as primeiras universidades são fundadas no Ocidente. Essa imagem é da Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088. Então a Igreja também passa a criar essas instituições onde a transmissão da cultura, da cultura teológica e da cultura filosófica também vai se dar. A filosofia medieval, ela legou uma discussão bastante interessante, que é comumente chamada de a questão dos universais, que foi um tema bastante um tema bastante reconhecido como típico desse período medieval. E a questão dos universais levantou o seguinte problema, né? Qual que era a relação entre as palavras e os objetos e as coisas que são nomeados por essas palavras? Será que as palavras existem, fazem referência a algum conceito ou a alguma ideia geral que exista concretamente? Elas têm uma realidade separada das coisas ou são só ideias, só palavras? Essa discussão tem muito a ver com a filosofia do Platão, que também foi resgatado durante esse período e defendia que as ideias que eram a origem e a fonte, o molde das coisas concretas que existiam, elas tinham uma existência mesmo, as ideias existiam no mundo das ideias. Enquanto você tem Aristóteles dizendo que os conceitos são construções intelectuais, são construções da racionalidade. Então, essa discussão ela surge muito na esteira dessa tradição filosófica que vinha da antiguidade. E aí havia basicamente 4 posições diferentes com relação a essa questão dos universais. Os nominalistas, no extremo, diziam que as ideias e os conceitos não passam de palavras, são só palavras que a gente usa para nomear as coisas, não tem nenhum tipo de existência separada. Os realistas, eles já defendiam que os universais, os conceitos, eles tinham existência, eles existiam mesmo na mente de Deus, e a partir da mente de Deus, que foi a fonte de tudo toda a criação, esses objetos que a que essas ideias fazem referência, os objetos, essas coisas, os seres, os animais, etc., são criados. Então, os universais existem mesmo, mas na mente de Deus. Havia também os realistas moderados, como São Tomás de Aquino, sobre o qual a gente vai falar também, que defendiam que os universais existiam mesmo, mas só no espírito, só na mente humana. Formalmente, essas ideias estavam realmente na mente do espírito humano e elas fazem sentido porque elas dizem respeito a realidades sensíveis, a realidades concretas, que eu posso experimentar pelos meus sentidos. E os conceptualistas afirmavam que os universais existiam como entidades mentais, só no espírito, ou seja, eram entidades que não diziam respeito ou que não precisavam dizer respeito a nada concreto e sensível, estavam só na mente. Algumas interpretações mais recentes sobre essas discussões na Idade Média vão levantar o seguinte, que na verdade toda essa discussão sobre a questão dos universais, o significado dela é que os realistas são aqueles mais tradicionais, que tem a ver com essa mentalidade medieval mesmo, de atribuir todo o significado e todo o sentido a Deus, a criação e as ideias, isso tudo existe porque Deus criou. E, por outro lado, os nominalistas seriam aqueles que questionam a tradição, que são mais racionais, que são mais que estão pensando mais nos conceitos e nas ideias como produções do ser humano e não produções divinas. Então essa questão dos universais tem também esse lado. Ela revela um embate que aconteceu ao longo da Idade Média toda e ficou mais acirrado no final da Idade Média entre aqueles que tinham uma visão teocêntrica da realidade e aqueles que tinham uma visão mais antropocêntrica do mundo, mais centrada nas produções e nas criações do ser humano.